nosso primeiro painel dessa segunda tarde de Cop 2024, a tarde que vai fechar o nosso evento. A gente vai falar sobre quais são as tecnologias essenciais para atender uma geração que está redefinindo o futuro dos negócios. Tem uma galera de Gen Z que já está aí, que está dentro do mercado, que está trabalhando nas instituições financeiras, e essa galera que vai ocupar os cargos de liderança no futuro, uma parte dela já ocupa, mas cada vez mais vai ocupar cargos de liderança e cargos estratégicos. E é uma galera, é uma geração que tem uma familiaridade nata com o digital, né? E trazem novas demandas e expectativas para o mercado financeiro. Nesse debate, a gente vai explorar como inovações como blockchain, inteligência artificial e as fintechs, inclusive, estão moldando o ambiente financeiro para se alinhar a visões da Gen Z, que valoriza coisas como rapidez, transparências, soluções sustentáveis, instantâneas, porque também são influenciadas pela velocidade do ritmo que as coisas acontecem no ambiente digital. Para moderar esse painel, eu chamo aqui Daniele Teixeira, nossa líder de projetos aqui na Finaslac. Vem para cá, Dani. Olá, Dani, olá, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo ótimo. Animada aqui para a gente começar a falar de um assunto que Todo é mundo está tão muito legal. E todo mundo está muito animado com esse painel. Junto com a Dani, a gente vai ter aqui a Marina Travassos, pesquisadora fundadora da Ocean, e a Maria Ercília Galvão Bueno, fundadora e CEO da TAI Consultoria. Sejam bem-vindas. Vou me despedindo de vocês, só dizendo um oi, e o palco está com vocês, e a fala está contigo, Dani. Tchau, tchau. Então, obrigada. É, Gente, acho que a gente tem uma missão aqui complexa, que a gente vai dar nosso melhor, né? Que é tentar resumir em 50 minutos o que que é a geração Z, o que que ela quer do setor financeiro, como que ela interage com esse segmento, com as finanças. E a gente tem duas pessoas aqui muito incríveis, duas mulheres que eu já conhecia a Ercília, já admirava, agora eu conheci também a Marina, já estou admirando muito. Gente, eu queria que vocês só dar uma contexto antes, né? Então, eu sou Daniela Teixeira, eu sou da Fenasbac, eu lidero os programas de inovação aberta que a gente tem. Eu estou ali na bordinha da Gen Z, então acho que eu tenho alguma propriedade para falar. Mas aqui eu queria convidar a Marina e a Ercília para também se apresentarem um pouco para a gente começar nosso painel. Vai lá, Marina, você primeiro. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Marina. Eu sou pesquisadora de comportamento. Eu trabalho desse mercado desde 2012. Eu tenho uma consultoria hoje que chama Ocean. A gente trabalha basicamente com pesquisa qualitativa. A gente tenta trazer um pouco de neurociência, um pouco de psicologia para dentro dos estudos que a gente faz, porque a gente entende que comportamento não é só aquilo que as pessoas falam, mas também aquilo que elas fazem, a forma como os hormônios influenciam a gente. Às vezes a gente nem está tão ciente disso, mas acaba moldando o nosso comportamento. Então a gente tenta trazer todas essas técnicas aí dentro da Ocean. Eu tenho um sócio que vive no Brasil, que é o Felipe, ele deve estar aqui assistindo a gente, mas eu moro em Paris, e a Ocean ela atua tanto no Brasil, América Latina e na Europa, então a gente tem essa atuação aí meio global. Sempre foi meu sonho ser um pouco nômade assim de vida, então quando eu pensei em empresa, eu não pensei só em trazer um trabalho sobre comportamento, mas também em fazer alguma coisa que me trouxesse essa oportunidade de vida. Eu não sou Gen Z, eu sou millennial. Eu ainda, né, cresci num mundo que a gente acreditava que trabalhar fazia parte aí dos nossos sonhos. Eu acho que o Gen Z já muda um pouco, mas é isso, rapidamente aí me apresentando. Bom, eu desincronizei do papo com a Marina na sexta, mas bati um papo delicioso com a Dani ontem, assim, estou muito feliz de estar com vocês. Acho que é uma border Gen Z, uma border millennium, uma border Gen X, que sou eu. Então, a gente traz três perspectivas bem legais e bem interessantes aí para essa conversa. Que nem a Dani falou, eu tenho uma consultoria de experiência do usuário, que foi fundada quando nem tinha experiência do usuário, em 2003, estamos fazendo 21 anos esse ano. Acho que um dos modos que a Marina usa na vida dela, a gente sempre usou, que o que as pessoas fazem é uma coisa, o que as pessoas dizem é outra. Esse é um tema que me interessa muito. Acho também o que se diz sobre a Gen Z, uma parte é verdade e outra não.
É uma geração extremamente paradoxal, assim, eu estou muito curiosa com o que vocês vão trazer, eu pensei bastante, normalmente eu entro em palestra de improviso, para essa eu pensei, tá? Porque eu acho que tem muita gente falando muita coisa e tá tudo em fluxo, e vamos lá. Perfeito. Eu queria começar desse gancho aí. Mas para colocar todo mundo no mesmo contexto. Aqui a gente está falando principalmente com cooperativas de crédito muito diverso, né? Então, em várias regiões do país, em cidade grande, interior. E o cooperativismo, ele nasce num contexto, ele é bastante antigo já, né? Então, ele nasce nesse contexto de proximidade, de impacto local. E acho que é um desafio para todo mundo, mas também para cooperativas entender como que é, como funciona a geração Z, o que que eles querem, o que que essa galera pensa. E aí eu queria começar trazendo isso que você falou, Cecília. Vamos tentar definir o que é a geração Z, quais são as características, o que que é verdade, o que que é ruído, né, quando a gente ouve falar sobre as pessoas. E aí, quem quiser começar. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando bastante ontem é que a Gen Z, ela expressa um pouco os paradoxos do tempo que a gente tá. Ela tem uma quantidade animal de informação, ela é exposta a redes sociais, então ela é uma geração que a gente associa muito com a velocidade, com a instantaneidade, com o hype rápido, com a popularidade rápida, mas ela também vive num mundo com uma estabilidade política e econômica muito alta, e é uma geração que tende a procurar amadurecer no mercado. É uma coisa que eu estava pensando ontem, enquanto a gente achava que a gente tinha que chegar madura no mercado. Eu vejo a Gen Z falando, eu quero ser mentorada, eu quero aprender, e ao mesmo tempo ela descola um pouco o que que é emprego, do que é dinheiro, ela busca propósito. Então, por um lado, eu acho que é uma geração incrivelmente sofisticada, mas que vive num mundo incrivelmente instável. Eu vou trazer um pouco hoje das minhas perspectivas de cliente, de observação pessoal, que eu tenho contatos de pessoas da família e tudo, e também o que eu li e absorvi ao longo desse tempo, e eu noto que tem gente falando os dois, tá, Dani? Tanto que só investe em cripto, como só investe em renda fixa, tanto que é muito segura, como é muito insegura. Cara, eu acho que tudo isso é verdade. Então, Marina, eu vou te deixar falar um pouquinho também, mas eu queria já abrir dissonando um pouco, porque acho que não tem ainda. E, de novo, eu te falei ontem, Dani, a gente vai falar um pouco mais, como você pediu, da Gen Z que está um pouco mais no mercado e um pouco mais adulta. Porque tem Gen Z de 16, de 18, que nem começou a se manifestar ainda, e eu já vejo algumas tendências, mas também se a gente falar de tudo, não vai dar, né? Não, aí a gente foca um pouquinho, até porque é muito difícil a gente começar a falar sobre como eles vão se comportar no futuro, né? Então, a Gen Z que já está no Sim. mercado, que já tem relação com o setor financeiro, já tem uma conta no banco, já usa um cartão de crédito, e que eles querem que eles são, né? Marina. Vamos lá, acho que eu vou complementar um pouco a Ercília, porque eu também acho que é uma geração muito complexa, né? Não existe uma resposta muito óbvia para essa geração. Às vezes a gente pensa, a galera do TikTok, a galera que fica pregando sustentabilidade, a galera que, né, tá trazendo diversidade para as empresas, que está trazendo toda essa revolução, tem tudo isso? Tem. Mas assim, a gente precisa lembrar que eles cresceram, como a Ercília falou, num mundo que tem uma super instabilidade econômica. Então, assim, ao mesmo tempo que cresceram praticamente num cenário 100% digital, o mundo ficou mais complexo, né? É mais informação, é mais coisa acontecendo, é muita coisa ao mesmo tempo, é tudo mais líquido, né? Tudo um pouco fluido aí. Então, assim, as coisas também são complexas para eles. A gente vê as pessoas aí pregando sustentabilidade, mas com a blusinha que comprou na marca chinesa, né? Então, assim, as coisas acontecem Não. não é um preto no branco, assim, eu sou super sustentável, tá? Mas aí eu não tenho dinheiro, eu quero comprar uma blusinha, eu vou comprar na marca chinesa lá, que é o mais barato, né? Então tem esse lugar, né, de entender qual que é o momento de fazer cada coisa dessas. Tem uma coisa de serem muito pragmáticos, acho que até pelo contexto bem instável de mundo, né? Você tem que ser objetivo, tem que ter um olhar crítico, duro, tem uma coisa de pensar muito no presente, acho que isso tem muito a ver com a instabilidade econômica que a gente vive, não dá para fazer um plano de longo prazo. Se a gente já pensar, eu que sou millennial, eu já penso assim, putz, não vou ter aposentadoria. Essa galera não consegue nem visualizar o que é aposentadoria, isso nem aparece na cabeça deles, assim. É um pensamento, o que que eu preciso fazer para resolver a minha vida agora, né? E aí eu tenho uma coisa de ser autocentrado, que eu acho que isso tem muito a ver com ter crescido num contexto digital, né? De expor muito a vida. A gente vê os dois movimentos, né? Tanto de gente que não quer expor, quanto de gente que quer expor muito, porque são as tendências e as contratendências da geração, né? Mas existe essa coisa de ser hiperconsciente, de se
de ser autocentrado na sua vida, assim, eu vou me salvar, vou colocar minha máscara no avião antes de eu colocar dos outros, assim, não veio me pedir para eu colocar máscara em todo mundo e ficar aqui, né? Eu quero resolver o meu. Então, acho que tem uma coisa aí dessa busca dentro do mundo muito instável por estabilidade, né? Que às vezes a gente olha para a Gen Z e fala, nossa, é digital, é tudo fluido, é tudo não sei o quê, mas, gente, dentro de tudo isso é preciso ter uma estabilidade, né? É preciso você olhar e falar, putz, eu quero que a minha vida, né? O mundo já está demais, assim, como é que eu vou me dar essa estabilidade? Acho que a diferença é, existe uma falta de confiança em instituição, né? E isso é meio que generalizado não só da Gen Z, acho que meio que uma coisa instaurada, assim, em termos de comportamento hoje, né? Então, é muito difícil você ter essa confiança em grandes instituições e tudo mais. E a Gen Z está ali tentando encontrar essa estabilidade que não é numa instituição, que é neles. Então, é muito complexo aí tudo que tem nessa geração. Mas acho que aqui um panorama geral, senão eu vou me alongar muito. Total. Acho que eu queria fazer um paralelo, assim, que vocês falaram, que é, a gente tem que olhar para onde as coisas surgem, né? Então, como a gente consome e se socializa e, né, como a gente vive. Então, eu que estou nesse meio do caminho, as pessoas um pouquinho mais velhas que eu, normalmente elas consumiam a coisa da revista, a TV, coisas em massa e que atingiam, né, muita gente, a galera inteira daquela geração de uma vez só. E era aquilo, aquela única ou poucas fontes de informação. Agora, eu acho que esse autocentrado que você falou, Marina, é muito também porque com a internet você consegue achar a pessoa que pensa exatamente como você, né? Então você não precisa mais estar com aquele pensamento de massa, você não tem mais um único pensamento na geração inteira, a sala de aula não pensa toda da mesma forma, cada um está no seu nicho pequenininho. Aí você vai para a rede social, você tem cottage-core, a galera que quer se vestir como se você está fazendo, aí você tem não sei o que core, cada semana tem um diferente. Então, acho que essa hiperpersonalização fez com que as pessoas não precisassem se acomodar e elas pudessem escolher como elas querem ser a cada momento, né? Então, tem essas contradições. Mas vocês trouxeram o ponto de mercado financeiro, né? Aposentadoria, falta de estabilidade econômica, financeira e essa falta de clareza também na visão de futuro. Cecília, você quer complementar? Como você acha que as características da geração Z podem impactar esse mercado de serviço financeiro? Para onde que eles estão olhando? Tá. Bom, sobre as características, eu pensei um pouco, eu tentei reduzir ali um core, como você falou, de coisas que não dá para a gente negar que são importantes. Porque ouvindo vocês, essa semana aí que eu pensei um pouquinho nesse assunto para trazer uma perspectiva mais profunda e não repetir mais do mesmo. Então, esse assunto está rodando na minha cabeça há um tempinho, e ouvindo vocês, eu penso que um incontestável da geração Z é o desafio de modelos. Eu acho que isso existe, sabe? A gente não. E é incrível, porque quando eu fui geração X, eu vi as pessoas estudando a gente estudou os millennials, porém a geração Z é estudada de um jeito, cara, parece que é outra espécie, assim. Vamos ver como manter a geração Z trabalhando no escritório sem surtar. Vamos ver como a geração Z se comporta ao ar livre. Vamos ver como eles comem, onde eles moram. E, cara, vocês são gente que nem nós, né? Então não é tão assim. Mas o desafio de modelo rola. Eu acho que tem essa ideia dentro do mercado de trabalho de não trabalhar exatamente como os antecessores trabalharam, nem em termos de rigidez de horário, nem de rigidez de expectativa, de inverter um pouco as expectativas, querer ser mentorado, querer aprender, querer ter uma vida rica no trabalho e não só trabalhar pelo dinheiro. Isso é um desafio de modelo. Aí você vê a geração Z, eu achei tão interessante, umas 3 semanas atrás eu assisti uma palestra linda de uma menina de 25 anos falando da própria geração, e depois a gente bateu um papo no jantar e ela falou: eu não falei que os homens da geração Z estão entre os mais conservadores, uma fatia deles, e que eles têm medo de feminismo. Então, é uma geração de desafio de modelos, inclusive porque ela não vai ser uma coisa só, porque, como você falou, o mundo se multiplicou. As versões de ser se multiplicaram, né? Então, como é que você vai falar, a geração Z é isso? Sei lá, comentei do meu filho, que é
geração Z, e desinstalou o Insta. A prima dele passa o dia postando. Qual que é o modelo? Sei lá. Mas os dois estão em extremos que eu não vivi, assim, nem vocês. Ninguém apagou e ninguém ficou o dia inteiro, né? Um pouco diferente, assim. Porém, para a gente também não ficar só na filosofia, a gente descer um pouco para o trabalho que a gente veio fazer aqui, que é tentar acercar o mundo cooperativo, que é um mundo tão particular, tão rico, tão especial, com o mundo do jovem que às vezes nem nunca ouviu falar, né? Então, já indo um pouquinho para o que você estava querendo provocar a gente, como é que um banco... Posso ir já? Você quer? Como é que um banco, que não é um banco, é uma cooperativa de crédito, fala com esse cara? E aí eu vou trazer um pouquinho de como eu trabalho com qualquer cliente, tá? Existe um pano de fundo, que é a digitalização, que é o meu público, nesse caso seria o público geração Z, mas existe a particularidade daquela empresa. Qual que é a verdade dela? Porque eu nunca vi um projeto dar certo quando a empresa dá as costas para si mesma, querendo ser outra coisa. E isso eu acho que é uma coisa fundamental, vocês vão entender logo, porque o que a gente viu de fintech de banco grande tentando ser jovem e ficando ridícula, e outras se dando muito bem porque foram autênticas no seu discurso contra o establishment. Então, você sentar na sua verdade e falar, essa é minha, como é que eu posso falar com esse cara a partir da minha verdade? Para mim seria o fundamental. Se eu trabalhasse amanhã com uma cooperativa. Cooperativa, você fala de pertencimento? Fala. Você fala de um mundo financeiro mais justo, você fala, esse público gosta disso, ele gosta. Como é que você vai contar para ele que você é esse cara, porque ele nem te conhece? Então, um pedaço da missão da cooperativa é se ressignificar para essa geração, porque todo projeto de experiência começa em narrativa. Ele começa na historinha e depois ele vem para o design e para o texto e para as interações. Então, para mim, seria, dado este cara cooperativa, dado este cara geração Z, como é que eu me reconto para ele? Esse é o passo um. A gente vai ter tempo, temos 1 hora, vou descer um pouco como é que a gente organiza isso em camadas de experiência, mas para mim essa é a primeira conversa, assim, porque esse cara foi exposto a tudo, a fintech, a Pix pelo WhatsApp, DeFi, blockchain, cooperativa talvez ele não tenha sido muito exposto. E talvez tenha muita conexão com várias coisas Perfeito, que eu perfeito. vejo se manifestarem nessa geração. E só para fechar um pouquinho esse primeiro bloco, eu acho que o que se fizer, porque eu também me preocupo muito de uma instituição falar, vou falar com essa geração e com mais ninguém. O interessante da geração Z nesse momento é o que se fala dela vai funcionar para os outros. Então, se você fizer um mobile muito bom, mesmo que tenha aquele avô dela que quer ir na agência, ele vai acabar se servindo em algum momento, porque ele não está conseguindo andar. Enfim, eu acho que tudo que se fala de geração Z para finanças vai melhorar a instituição. Não é uma coisa de você focar num público que vai te alienar do resto, sabe? Se você fizer isso com inteligência, claro. Perfeito. Eu acho que tem um gancho muito legal aí, porque aparentemente, quando você olha rasa, de forma rasa, você acha que são coisas muito diferentes, mas é que nem você falou, a geração Z, as pessoas mais jovens, né? Acho que a gente não precisa nem colocar na caixinha, mas existe essa preocupação crescente com o planeta, né? Com o lugar que a gente vive, se ele vai continuar existindo. Tipo, ninguém nunca teve que pensar nisso antes de verdade. Com a sociedade, se ela vai continuar existindo e de que forma. Assim, se fala de capitalismo tardio, né? Cara, que outra geração isso foi contestado dessa forma, assim? Não, não foi. Mas, puxando esse ponto de verdade, cara, é super importante que qualquer instituição esteja falando com verdade, a gente sabe na hora quando aquela coisa é forçada, mas eu acho que a cooperativa parte de um lugar que ela tá muito confortável, assim. Se a gente está olhando para esse aspecto de sustentabilidade, de impacto, de, né, ter um futuro melhor da comunidade, do buy local, né, compre localmente, essas coisas, putz, isso já é um super espaço de fala para a cooperativa, né? E é a verdade dela, por que não usar isso? Esse era o meu ponto. Marina, Exatamente. Eu acho que essa coisa da autenticidade ela é muito verdadeira, assim, que a Ercília levantou essa bola. Você ser autêntico não necessariamente é você ser uma coisa só, né? Você tá ali de acordo com a sua verdade, então cada um é autêntico da sua forma, né? Às vezes eu sou autêntica falando mais, às vezes uma pessoa que é mais tímida é autêntica porque ela fala menos. Então, esse termo ele é muito diverso também.
Mas aí eu acho que falando de cooperativa, esse lugar de assumir quem se é e fazer aquilo é o que vai ressoar, eu acho, que com a geração Z e com todos nós, né? De você assumir. E acho que também tem um lugar fora, né? Essa coisa do local, da sustentabilidade, que é o relacionamento, assim. Eu não sei se eu posso adiantar um pouco isso, mas eu trabalhei muito com cooperativa já. E assim, eu admiro muito o trabalho. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com cooperativa faz anos e mudou a minha forma de ver banco. Assim, eu falei, gente, o que que eu estou fazendo da minha vida num banco tradicional, assim? Por que que eu que eu não fiz que eu não conhecia a cooperativa antes? Então, assim, eu acho que tem isso e tem uma coisa de relacionamento que é muito importante, porque assim. Gente, é óbvio que todo mundo quer resolver burocracia de forma rápida, descomplicada no aplicativo. Não adianta você colocar ali, tipo, para desbloquear um cartão sem falar com o gerente. Não é isso. Tipo, desbloquear o cartão é no aplicativo e acabou. Mas para resolver um problema, todo mundo quer falar com alguém. E a forma de relacionamento, de tratamento que a cooperativa tem é muito valiosa. E assim, gente, uma mentira a gente achar que a geração Z não quer quer resolver problemas complexos, assim, de, quero pedir um empréstimo para comprar um apartamento num aplicativo. Assim, eu fiz um trabalho agora sobre banco e foi geração Z, as pessoas exatamente falavam isso, não, eu quero falar com alguém, eu não aguento mais ficar pipocando em AI, eu fico lá passando o negócio até conseguir chegar num atendente, isso me dá desespero. Isso faz até, né, já tocando para tecnologia, uma coisa que poderia ser muito legal e facilitar a vida, que é aí o chatbot, a AI, não sei o que, deu uma caída de imagem, né? O marketing tá ruim, porque a AI que a gente tem hoje de uso acaba mais atrapalhando as pessoas do que trazendo para perto. Então, só para fechar, eu acho que a cooperativa tem uma super fortaleza, que é esse lugar do relacionamento também, né? Fora todas as outras coisas que a Dani já citou. Perfeito. Puxando mais essa parte de relacionamento, né? é, e tecnologia, como vocês acham que dá para usar a tecnologia para ter um relacionamento melhor? E não essa trava, mas também não a coisa tradicional de, para tudo que você quer resolver, você tem que ir até uma agência, você tem que sentar na frente de alguém, você tem que esperar na fila. Sabe? Como balancear as coisas e quais tecnologias vocês acham que podem ser usadas para isso e como, né? Uhum. Bom, como eu trouxe um pouquinho, primeiro a gente estabelece a narrativa e a tecnologia precisa seguir essa narrativa. E, obviamente, ela vai ser usada dentro dos limites do orçamento e tempo para implementar aquela tecnologia. É meio óbvio falar isso, mas eu acho fundamental, tá? Porque quando a gente está num papo de inovação, o céu é o limite, tudo é legal, o blockchain é legal, o chatbot é legal, o AI é legal, e realmente tudo é legal. Mas o que que me cabe, né? Onde eu tô nessa fila do pão, assim. Só recuperando um pouquinho coisas que eu acho que são muito legais que a gente conseguiu trazer ali para a propriedade da cooperativa para um público mais jovem, geração Z, né? Eu acho que tem sempre o lado, quando você está trabalhando com tendência, a Marina deve saber disso melhor que eu, você tem a tendência contra a tendência, né? Então, se está todo mundo remoto, em algum momento eu quero uma relação especial e eu quero ser mentorado, eu quero ouvir uma voz humana, justamente porque todo o resto é remoto, né? Se eu posso fazer operação na Austrália, comprar ativos do mercado financeiro mundial, talvez eu queira uma cooperativa local, estou recuperando a ideia de bairro, de localidade, etc. Tal. Até porque tem uma coisa de sustentabilidade nessa ideia mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente recupera a cena, e eu falo de cena, que é o livro do Payne Gilmore, super antigo, que chamava Economia da Experiência, que eu acho matador até hoje. Hoje em dia, criar uma perspectiva de negócio é criar uma perspectiva da encenação que está acontecendo no bom sentido com o cliente. Como ele conversa com você, como ele chegou até você, onde ele quer ir, como é que ele vai. Vocês provavelmente têm, cada um de vocês é uma instituição diferente da outra, vocês têm em comum cooperativa, tem algo empírico e natural que se estabeleceu nessa jornada. O cara chega na agência, fala com o gerente, abre a conta. Aí depois ele tem um momento de empréstimo, ele tem um momento de investimento, ele tem um momento de problema, que é um momento fundamental da encenação, porque o momento de problema é riquíssimo. Você pode transformar a relação com o cliente quando ele tem um problema e você atende bem. Eu acredito, acho que é o melhor marketing que tem, é um ser humano ajudando o outro. Mas por que eu estou dizendo isso? Na hora que você consegue dar isso é a coisa mais difícil para um cliente fazer.
reservar tempo e energia na sua agenda para dar um passo atrás de como ele sempre fez e falar como é que eu posso fazer daqui para frente e que recurso eu tenho para isso. E aí que, obviamente, uma empresa como a minha entra para ajudar, porque a gente ajuda a criar esse espaço protegido em que eu não preciso resolver o dia a dia, eu vou pensar no meu futuro. Não sei se eu estou saindo um pouco aqui, Dani, mas o que que eu quero recuperar? Cooperativa X ou Y, como é a sua cena com o seu cliente? Como ela se desdobra a sua jornada normal e as jornadas anormais que deram errado? Que pontos você pode mudar? E que coisas não podem se perder de jeito nenhum na essência da sua relação com esse cliente? Você não vai mudar isso. Aí a gente começa a ter um kit, um mise en place para cozinhar uma nova história. E a tecnologia tem que servir a isso. Se vocês têm tempo e dinheiro para fazer um chatbot baseado em AI, excelente. 99% dos chatbots do mercado são horríveis. E a integração deles com a milha humana, que geralmente tem que se seguir, é péssima. Vamos não fazer isso? Ontem eu estava num chatbot que perguntou meu CPF 2 vezes. Eu tenho lá a cooperativa de comida que me entrega a minha cesta de comida. Eles fizeram um chatbot ótimo que pula para um humano assim que precisa. Por que que eles conseguiram essa magia? Eu não sei, eu acho que tinha alguém pensando ali. Pensando com amor em como não perder a jornada, como não perder a jornada e o que que vai ser bom, o que que vai ser ruim. A gente vai evoluir para próximas perguntas, eu vou descer mais em detalhe. Eu acho meio óbvio, já dando um spoilerzinho, que uma geração Z, se você não tiver um onboarding 100% digital, vai ser difícil. E se você fizer isso, você vai ampliar seu público. Então, é muito bom. Só que você tem que não perder a milha de contato com a agência se é que você quer. Tem um exemplo muito velho que eu dou até hoje. Quando começou a onda do varejo digital, a Apple rapidamente transformou as lojas delas num evento, não é para comprar, é para ser bonito. A própria Nespresso, também é um exemplo velho, vou dar outros novos depois. Você tem a compra toda digitalizada, mas você tem uma loja que é um evento. Tem uma lição aí para uma cooperativa, o cara não vai mais precisar ir lá, mas quando ele for, vai ser para uma coisa muito legal. Ou para resolver um problema que só uma pessoa podia e ele vai sair de lá revalorizado. Então, sempre articular os pontos. Esse é o grande e é o simplérrimo desafio da experiência, articular todos os pontos de contato e entender que no digital não tem mais marketing, vendas, atendimento, resolução de problemas. Tudo acontece ao mesmo tempo. No mesmo canal, você está passando valores de marca, você está atendendo o cliente, está fazendo resolução de problema, está fazendo a sua transação principal. No caso de finanças, que é o que 70% dos clientes da Thais são financeiros. Por quê? As finanças estão inteiras no digital. Inteiras. Elas podem ter agências, mas elas não precisam. E é um negócio rico. Você pegar o bolo de cooperativas no Brasil, são que quase 10 bilhões que circulam, não é mais ou menos isso, né? Então, é um negócio muito próspero e que pode acontecer inteiro no digital. E aí você tem que fazer escolhas de como orquestrar literalmente essa conversa, porque o negócio de finanças é um negócio de gente 100%. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa ali com você, é um serviço. Parei. Certeza. É, cara, se eu consigo resolver, se eu deveria poder resolver com um clique, eu quero resolver com um clique. Mas no momento que você quer humano, né? Você não quer o chatbot perguntando aquela coisa 2 vezes. E acho que esse ponto que você trouxe da experiência ser fluida, fluida e única, né? Porque no exemplo do chatbot, cara, incontáveis vezes você começa no chatbot, você dá todas as suas informações. Eventualmente, quando você finalmente consegue chegar no humano, porque o chatbot não resolveu, ele vai lá e te pergunta de novo todas as informações que você já deu. Sim, Então, assim, tá completamente, tem uma barreira ali, não é a mesma jornada, sabe? Então, para que a primeira etapa, né? Se ela não tá ex- integrada. exato. É. É o paradoxo do digital, né? Só para fechar rápido e não perder essa ideia. O digital deveria libertar o nosso tempo, mas ele consome muito. E cada vez que você escreve seu CPF 3 vezes, alguém roubou alguns minutos da sua vida, morre uma fadinha. E as pessoas sentem essa agonia de que elas estão ali para melhorar e pior, e que elas estão sendo sugadas por um sistema que elas viram, tem que fazer input, tem que escrever uma vez, escrever duas, escrever três. Então, sempre uma das premissas que eu coloco na parede quando eu desenho uma experiência é: o mundo está cheio de fraturas e ruídos. Eu tenho que entrar e sair do táxi, escrever, digitar, ver o computador, falar com o fulano, falar com o ciclano, ver se eu não fui roubada. Quando você cria uma experiência que dá uma sensação de que não há fraturas, você vai de um ponto para outro, suavemente. As boas experiências que a gente tem, até um Uber, chamar um Uber é isso. Você não puxa mais
a carteira para pagar, você não se preocupa como o cara, ele aparece na sua frente, você entra e sai. Então a experiência do táxi não era tão diferente, mas ela parece outra, ela parece mágica. Então buscar essa magia também está no livro do Pine Gilmore e eu acredito muito nisso. O problema do mundo é excesso de ruído, excesso de consumo da nossa atenção, excesso de fraturas no dia a dia. Nossa vida é muito complicada. Se você cria um túnel de simplicidade, você não precisa fazer tanto mais, né? Marina, se quiser complementar, e eu queria só trazer uma coisa de uma pergunta para juntar, que é, então o futuro é omnichannel? Com certeza, gente, mas isso acho que a gente não precisava nem, já está respondido, né? É uma integração, assim, de canais. E voltando um pouco nesse ponto de tecnologias, né, a favor de mercado financeiro e enfim, da vida financeira e cooperativa e tudo mais, eu acho que tem um ponto importante, né, dando um step para trás aqui, que as pessoas colocam muito na conta da tecnologia, né? Ah, vamos fazer a nova tecnologia, o novo blockchain, a nova AI, o novo. Aí o aplicativo não funciona para fazer uma transação de uma forma simples. Então, assim, a gente tem coisas que a primeira coisa é a gente tem que sempre pensar no comportamento antes da tecnologia, né? Qual que é o comportamento que as pessoas estão tendo, justamente para conseguir criar essa experiência que a Ercília falou, de não gerar ruídos, para depois eu pensar se eu tenho uma tecnologia para resolver isso. A tecnologia ela é uma ferramenta. E eu acho que às vezes a gente tira um pouco a tecnologia do lugar da ferramenta e coloca ela nesse lugar, né, de nossa, vai resolver todos os problemas. Não vai. Ela vai, né, ajudar, às vezes vai atrapalhar. Ninguém abre conta num banco, gente, porque o banco tem blockchain. Nossa, que vontade de abrir conta num banco porque tem blockchain. Eu nunca vi uma pessoa falar isso. As pessoas querem fazer uma transação e ter segurança de que elas não vão ser roubadas, de que não vai ter problema, e é isso, assim. Então, a gente tem que dar sempre esse step back e pensar qual que é, né, o comportamento que está colocando ali. E aí eu acho que vai ficar mais fácil até, porque senão a gente elabora muito trabalho aí e fala, nossa, mas eu preciso criar a melhor tecnologia que existe. Não, às vezes são coisas simples. Eu vi um exemplo recentemente de um banco que está abrindo para atuar no WhatsApp. É óbvio que tem um monte de questões aí de segurança, etc, etc, principalmente falando no Brasil. Mas é um exemplo legal, assim, de um banco que está tentando fazer, por exemplo, transferência, você vai falar, oi, banco, por favor, transfira dinheiro para Dani, transfira R$ 10 para Dani. Eu não preciso nem abrir o aplicativo do banco, entrar no Pix, e fazer essa transferência, porque ele faz direto ali, a ideia do banco é fazer isso. Isso sim é você integrar uma experiência, né? E aí sim entra o digital no relacionamento, porque para fazer um Pix eu não quero ligar para o gerente, né? Para fazer um Pix eu quero fazer o Pix da forma mais rápida que for. E aí você cortou um caminho. Isso é uma experiência legal que eu acho que aí a tecnologia começa, né, a trabalhar a nosso favor, de realmente fazer com que a gente ganhe tempo, porque assim como a Ercília falou, tempo é o nosso maior ativo, né? Já está ficando mais precioso que dinheiro já já, porque ninguém tem tempo para nada nunca. Então, eu acho que é muito pensar no básico até, né? Poxa, o que que é que pode dar uma experiência melhor? Como que eu faço esse aplicativo ficar mais rápido? Às vezes é só mudar um aplicativo, gente, não é nada além disso. Às vezes é só criar umas caixinhas, assim, não é inovar e reinventar a roda. Enfim, não sei se eu saí muito aqui do assunto, mas Não, acho que legal. Não dá para dizer assim, eu usei essa tecnologia e sua vida vai se transformar, e é isso, né? Mas acho que deu para cobrir bastante. E aí eu queria puxar uma pergunta que chegou do Ulisses, que é, para a gente fechar esse assunto, como lidar com a dicotomia de canal digital versus atendimento físicos nas cooperativas? Como ser melhor do que no Nubank, por exemplo? Né? Como alavancar o que a cooperativa tem de melhor ali para oferecer na ponta final, na opinião de vocês? Eu acho que difícil dar um exemplo muito concreto sem descer na situação de cada um. Eu precisaria entender em que circunstâncias o atendimento de vocês não dá para substituir o humano, ou não é nem sempre dá, né? Em que circunstâncias vocês acham que vira uma marca maravilhosa de vocês, uma magia ser atendido por um humano? Em que circunstâncias vocês poderiam abrir mão disso? Porque um dos princípios que eu uso bastante também quando eu desenho uma experiência é simplicidade, né? Você reduzir fraturas, você sumir com
calombos no processo, buscar aquela sensação macia, né? Eu uso essa metáfora maciez mesmo. E você criar momentos de magia ao longo do caminho. Essa cooperativa de comida que eu compro, eles sempre põem um emoji de folhinha verde, eles sempre falam alguma coisa tipo oi, broto, alguma brincadeira com quem eles são. Para mim cai bem, eu acho que é uma assinaturinha deles, assim. Eu vejo, por exemplo, anos e anos que eu comprei na Amazon, nunca se recusaram a mandar um livro novo se atrasava um dia. É um momento de magia que eles criaram, custou um X lá, e eles falaram, não vou abrir mão disso, porque vão gostar mais de mim. Então, isso pode ser trazido para o atendimento humano. Que capacidade eu tenho para atender com humanos se eu for para X usuários, quando eu quero atender com humanos e quando não faz sentido. É aquela ideia de você revalorizar quem você é. Eu não preciso do humano para trocar a senha no caixa com o cara mais, porque eu resolvi de um jeito mágico. Mas eu quero um humano quando a pessoa está comprando a casa e ela quer bater um papo X, assim. Ou eu vou, talvez, toda vez que uma pessoa tiver uma coisa para enfrentar ali, eu vou conversar com outro cliente, trazer exemplos. Estou pirando aqui. Mas, enfim, você tornar essa experiência de vocês que é especial. Meu pai é cliente cooperativo, ele vai na cooperativa. Fazer sentido, né? Você deixar os perrengues para o digital e deixar eles mais simples e aquele momento ser um momento mais mágico. Estou falando um pouco de fora, só sentando a bunda na cadeira, entendendo a sua situação, mas eu acho que o princípio é esse, tá? E sempre tem resposta. Nenhum cliente que eu atendi de qualquer tamanho não tinha alguma resposta boa dentro do que ele podia fazer e de quem ele era, assim, sempre tem. Eu acho que se eu Marina. fosse, assim, trazer uma coisa para o dia a dia, mas também é isso, né? Estou trazendo de estudos passados, não estou analisando o caso 100% para entender o que que é, mas eu diria que essas questões muito cotidianas, né? Vamos tentar colocar esse balaio, assim. Tudo que é muito cotidiano, dá pra gente resolver sem ter uma pessoa, eu acho que tá aí a chave, né? Isso não precisa ter uma pessoa ali. Pode ter? Pode, né? Se eu precisar, vai conseguir fazer? Vai. Então, isso mas o Pix, desbloquear o cartão, essas coisas muito básicas do cotidiano, tudo no canal digital. E quando eu preciso. E aí eu acho que tem a questão que a Ercília falou, que é trazer essa magia, né? De trazer uma forma de fala. Às vezes é só a comunicação, né? Da fatura do cartão que vai ter um emoji diferente e você já vai olhar e vai falar, nossa, tipo assim, essa comunicação é diferente. Não é uma comunicação de uma máquina ali comigo. Teve alguém que pensou em fazer aquela comunicação para mim. Então, acho que essas mini magias, né, que vão acontecendo. Mas isso aí tudo digital. E o que for muito importante, questões mais, que aí compra de casa, eu não sei, estou com dúvida em relação a empréstimo, isso pode ser mais personalizado com uma pessoa, mais humanizado, assim. Acho importante tocar num ponto aqui, só para eu não esquecer, senão eu vou esquecer. Tem uma questão de relação de banco, de instituição financeira, né, no geral, que as instituições pautam muito o relacionamento que elas têm com o tempo do cliente na casa, né? Então, eu tenho um bom relacionamento com esse cliente porque ele está aqui há 1 milhão de anos. Só que tem uma questão agora das relações, e a gente está falando aqui de geração Z, isso está mais neles, mas na gente também tá, que as relações são mais construídas de forma menos perene, né? Ela não é aquela relação que dura tanto tempo, ela é um pouco mais fluida mas também isso tem um ganho que é as pessoas confiam em você mais rápido, né? Não é que nem antigamente que se demorava lá um tempão para confiar. Não, elas confiam mais rápido, mas você precisa o quê? Ser transparente no discurso. Se você está falando que vai ter taxa mais baixa, não sei, tem que mostrar, e tem que mostrar de uma forma muito simples, né? Não adianta você colocar 500 letras miúda dentro do negócio que a pessoa não vai conseguir ler. Enfim, eu acho que tem uma coisa aí de construir uma confiança de relação que pode ser muito mais rápida e que esse relacionamento humano, você mostrar que você está ali, vai ter esse lugar de respaldo, mas que também você tem essa agilidade, é o que é a diferença. Até colocando uma contraposição com o Nubank não tem. Ele tem atendimento humano, mas é tudo digitalizado. Ele não tem esse espaço que a cooperativa tem, que pode criar outras coisas, inclusive pode ser um espaço de experiência aqui, já viajando, né? Que nem a Ercília falou, Sim, porque é o que as lojas viram, é o que as lojas, as instituições, tudo virou, né? Um grande espaço de experiência. exato. Boa. Duas coisas. Fala, Dani, depois eu falo. Não, Senão... pode falar, pode Não, é que eu complementar. queria recuperar um pouco do que você falou do WhatsApp.
Porque esse é um exemplo incrível do Brasil. Porque o Pix, gente, bomba nuclear, eu sou muito fã do Pix. A gente nem lembra como o mundo era antes do Pix. E a gente tem que pensar que os grandes bancos perderam receita pra caramba. E o negócio foi feito no Brasil, foi feito rápido, foi feito bem. E há muitos anos, nozinhos brasileirinhos aqui, estamos misturando o WhatsApp com o Pix e criamos um meio de pagamento, basicamente, né? Você fala com o cara, ele te manda o Pix e você faz e acabou. Isso é uma jornada, assim, uma jornada, não é nem um meio de pagamento, é uma jornada de compra. E aí eu lembro, cliente, que, sei lá, quase 3 anos atrás, eu fiz um projeto para o WhatsApp Londres, que atende Brasil, na verdade, sobre o WhatsApp Payments. Porque eles queriam entender como é que eles podiam derrubar o Pix, e não é muito fácil. E tinha todo um sistema integrado da Meta para fazer um meio de pagamento integrado dentro do WhatsApp, só que o Pix já está a um centímetro disso. E esse banco que a gente sabe qual é, que a Marina estava falando, está tentando trazer esse centímetro para ele, porque a gente já está fazendo, né? E isso é um blueprint interessante para pensar serviços e produtos para uma cooperativa. O que que as pessoas já estão hackeando? O que que a própria cooperativa no dia a dia hackeia com os clientes delas? Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí que a gente pode trazer e virar um serviço digital, por exemplo. Alguma historinha ali, porque realmente o Brasil, eu adoro trabalhar com finanças no Brasil, porque essa mistura de uma eficiência absurda, absurda, assim, não dá para comparar um banco grande brasileiro com um banco americano, dá um pau. E, ao mesmo tempo, essa criatividade do brasileiro em sair adotando, assim. E aí, só Total. completando o que você falou, Marina, eu acho até que... Eu até definiria isso que você falou das pessoas confiarem mais rápido de uma forma um pouco diferente, que é as pessoas experimentam mais. Então, elas vão construir a confiança depois de abrir a conta. Porque hoje em dia, a mística de abrir a conta, né, sei lá, quando eu era pequena, meu pai ia abrir uma conta, e se der errado. Hoje a gente abre uma conta, e se der errado a gente fecha. Às vezes até esquece que está aberta. E aí a confiança vai ser construída na relação. Essa, para mim, sempre foi a grande diferença entre fazer marca no digital e fazer marca no mundo pré-digital. No digital, você dá um oi, chama o cara, conversa e ele vai fechar com você no tempo. Ele já tá usando seu serviço, ele vai ver se ele fica. A propaganda, eu falava que a propaganda tem que interromper o que você está fazendo e te comprometer alguma coisa e te fazer uma compra. Esse era o ciclo da propaganda clássica na TV, no jornal. O digital, ele te dá um nudge, ele te dá um oi, vem aqui falar comigo. Você começa a se comprometer com ele. Se você cria uma senha, você já sente que você devia ficar um pouco mais. Você perdeu tempo ali, é o efeito Benjamin Franklin, você precisa ficar mais. Se eu começo a apresentar vantagens para você, você fica. Eventualmente você tem um custo investido tão grande comigo, porque você tem toda a sua história no Facebook, todas as suas transações dentro do Nubank, e você fica. Então, essa para mim é a dança do digital um pouco, ela é meio diferente mesmo. Massa. A gente tá quase terminando já o painel, passou muito Deus, rápido. essas Tem mais um perguntas. monte de coisa para Assustador, falar. muita. Mas eu queria, para a gente fechar o ciclo, eu queria voltar no que a gente falou lá no início, que é vocês duas falaram sobre conhecer cooperativismo e falar por que que eu não conheci isso antes, e da dificuldade de acesso, né? De chegar na geração Z, porque a partir do momento de chegar, tem muita coisa em comum, né? E eles tendem a dar um tempo, um espaço para isso. Então, vamos falar de comunicação para fechar. Tipo, o que que vocês acham que as cooperativas podem fazer para conseguir atingir esse público, para que esse público dê essa chance e comece a ter esse relacionamento com a cooperativa? Ai, gente, talvez eu decepcione um pouco nessa resposta, porque assim, para mim a resposta, ela é tão não digital que vai ser ridículo. Mas o que eu venho escutando muito dentro das pesquisas que eu falo é que as pessoas começam a usar um banco porque elas viram em algum lugar, né? Ah, então eu vi ali a instituição no WhatsApp, no Instagram, na TV, sei lá, mas é porque alguém falou, geralmente. Ah, porque fulano me falou, a minha mãe começou a usar e eu vi que tem um benefício. Aí qual que é o benefício? Ah, tem uma conta que vai render 10 centavos a mais do que a outra conta. Ah, então eu vou testar. Né? Então, eu acho que tem uma coisa do boca a boca que às vezes a gente deixa um pouco de lado, mas no geral, essa relação de
né, de experimentação que a Ercília estava falando, ela começa daí, de alguém te contou uma coisa e te despertou uma vontade. Então, eu acho que tem muito desse lugar de, é meio que um trabalho de formiga mesmo, mas assim, de se colocar, né, de se colocar como marca, porque as pessoas precisam conhecer a marca de alguma forma, e hoje as formas de conhecer a marca é estando em WhatsApp, ai, tô com isso na cabeça, estando no Instagram, estando em redes digitais, estando até na mídia tradicional, porque é como as pessoas veem, mas é conseguir gerar esse boca a boca. E aí eu vejo que as pessoas muito se engajam a partir de benefícios. Ah, vou ter um benefício muito diferente do que eu tinha em outro lugar, né? E aí, putz, eu vou ali, porque acho que também tem uma coisa que tem muito banco, muita instituição financeira, muita cooperativa, tem muito, né? As pessoas podem escolher, então elas vão ali na experiência delas e acho também a gente tirar um pouco da cabeça que as instituições financeiras hoje elas vão ser supremas na vida das pessoas, né? Elas usam as instituições como ponto de apoio e elas são hiperbancarizadas. Então a gente também precisa entender que existe uma pessoa hoje que não tem mais uma instituição principal. Buscar principalidade, eu acho que é uma coisa muito complexa e difícil dentro de uma instituição financeira hoje em dia. É a gente entender o que que a gente é, qual que pode ser a nossa grande ajuda para essa pessoa, e aí eu vou focar naquilo e vou comunicar aquilo, porque é daí que vai sair, né, que eu vou engajar as pessoas, né? É óbvio, trazendo alguma coisa diferente, um benefício, porque é nisso que as pessoas começam a se engajar. Enfim, desculpa, falei muito. Pode ir, Ercília, vou te deixar esse tempo. Não, eu acho que, assim, eu sou muito mais uma pessoa do design e da experiência do que do marketing e da comunicação. Dito isso, eu acho que a parte de narrativa a gente sempre trabalha muito e eu trabalho muito e muita coisa começa nela, né? Então, assim, também levando um pouco o que que você trouxe, que eu acho que é isso mesmo, assim, principalidade não tem, eu me olho como exemplo. 8 anos atrás eu tinha uma conta, agora eu tenho 5, e é isso, assim, cada um serve para uma coisa. Eu estou trabalhando simultaneamente com 3 ou 4 bancos, alguns, tipo, top bancos do Brasil, querendo se reinventar, a outra é fintech, a fintech fala, não quero mais ser uma fintechzinha, o banco fala, não posso ser um bancão. Eu acho que todo mundo passou por isso. O jornalismo perdeu poder, os bancos perderam poder, porque tem muita multiplicidade, né? E você vê, às vezes, simultaneamente de manhã eu estou falando com um banco grande e à tarde com uma fintech, a fintech tentando ser maior e mais validado, o banco tentando ser mais jovem e mais variado. E, na verdade, as pessoas, por um lado, muito no hype, mas por outro, muito pragmáticas também. Talvez eu tenha uma conta nesse bancão aqui, porque renda fixa. Talvez eu tenha uma conta nesse fintech aqui, porque eu só vou sair na rua com o celular, com um Pix, com 3.000 reais e não mais, assim. Então, tem isso de usar várias coisas para vários lugares. Eu acho que a cooperativa é interessante, vocês não têm esse lugar do ego do grande banco brasileiro, vocês sempre foram uma instituição social. Então, eu pensaria, como eu me reconto? Para fazer o que o italiano chamava de aggiornamento, como eu faço uma atualização no meu discurso, porque os fundamentos dele vão ressoar com essa geração, mas eu preciso mostrar que eu sou atual e que eu não sou uma coisa antiga, porque não tem isso, né? É o jeito de falar. Então, isso eu consigo trabalhar, que é trabalhar narrativa, para deslocar um pouco os pontos na cabeça da pessoa e ela olhar e falar, tem freshness aqui, tem algo novo. É o que o Nubank fez em 2014, gente. Ele falou, eu sou novo. Você abre o Nubank agora, ele está falando que ele tem 10 anos de mercado e que ele é o melhor. Ele já inverteu. Mas esse espaço de entrante que desafia, olha, eu sou um banco que não procura lucro, eu sou um banco que tem as menores taxas, tem vários argumentos que são ricos para vocês. Aí, falando um pouco que você falou do corpo a corpo, do boca a boca, Marina, de novo, eu também não sou a pessoa do marketing, então nessa hora eu me retiro um pouco. Mas eu lembro, assim, desde o Gmail do Nubank, essa ideia de você, por exemplo, fazer um acesso fechado com Member Get Member é muito legal. Então, vai ter um novo serviço da cooperativa que só 100 vão usar, esses 100 vão chamar. Estou dando uma ideia aqui que pode funcionar, porque esse Member Get Member, ele tem um... Se você criar um desejo, é muito legal. E vocês, pelo que eu entendo, claro, são várias cooperativas aí, não é uma, né? E eu não atendi nenhuma. Então, tem coisas que eu vou falar, podem soar bobas ou não. Vocês já têm o público de vocês, vocês já têm a receita de vocês, já tem um lugar, né? Vocês estão querendo criar uma nova superestrutura de atingir uma geração nova e se manter novo para as gerações que já atendem vocês. Então, vocês poderiam, talvez, se dar o luxo de fazer um app novo e falar, esse aqui vai ficar em beta 3 meses, pouca gente vai usar, e você chama quem você gosta, e aí você talvez criar um desejo.
Porque às vezes esse lugar para cooperativa não é muito acostumado, mas ele é muito rico. Como é que eu faço as pessoas me quererem, né? Então, alguma ideia por aí, assim, que pode ser muito simples também. Boa, gosto. Acho que tentando resumir, então, criar desejo e ser memorável de alguma forma, né? Seja pelo benefício, seja pela experiência, seja pelo contato, pelo propósito. Acho que transmitir esse diferencial para que isso fique na cabeça da pessoa, para que ela faça o boca a boca, já que ela vai ter Resumiu 5, muito bem. 10 bancos, né, que Sim, ela faz parte, por que que ela vai te contar de um, né, de uma cooperativa? Então, tem é, que ter alguma coisinha e não necessariamente ser financeiro, né? Pode ser o propósito, pode ser o impacto, pode ser sim, faça seu cadastro aqui e ganhe 2 meses de Netflix. Enfim, né? é Tem isso, é isso. muitas formas É aí. É. exatamente isso. Eu trabalho Perfeito. com várias instituições que elas já não têm mais nenhum pitch diferencial. Elas são boas, mas elas não são diferentes de ninguém. Eu acho que a cooperativa é. Ela é naturalmente, ela precisa contar melhor só. Eu Perfeito. super concordo nesse ponto. Gente, acabou o tempo. Da próxima vez a gente tem que ter 2 horas de Pois é, painel. voou. A pauta voou. Achei que a gente estava em 20 minutos quando você falou, tá acabando. Né? Mas eu queria Muito bom. agradecer imensamente vocês, Marina e Cília. Foi incrível, espero que todo mundo tenha gostado também. E espero que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre esse tema. Muito bom, Obrigadíssima obrigada. pela oportunidade de vir também, de Obrigada. conhecer você, Marina, conhecer você melhor, Dani, foi ótimo. Espero que as pessoas tenham gostado. Obrigada. Chamar o palco, então, de volta o Leandro. Oi, Léo. Você Gente, gostou? que painel, hein? E painel, o chat estava fervendo, assim, eu acho que ficaram várias perguntas que responder, porque não tinha como, e sem sombra de dúvidas. Era um momento muito aguardado do nosso evento. Eu acho que Gen Z é um tema muito urgente para as cooperativas de crédito, e sem sombra de dúvida, vocês deram um show, assim. E acabaram de acrescentar mais um elemento, assim. Eu acho que a gente vinha falando muito de tecnologia, a gente vinha falando muito de impacto, e não que a gente não tenha falado antes, mas eu acho que vocês trouxeram com muita firmeza e com muita propriedade o elemento humano para a mesa da nossa conversa, né? Eu acho que a H2H, Human to Human, foi muito a tônica da fala de vocês. É muito o que eu estou tirando do que vocês trouxeram de fala, embora o tema tenha sido Gen Z, né? Eu, É o que a se eu Cília pudesse falar. falou, né? É Gen Z, É, mas continua sendo humano. Humanos. continua sendo humano, e eu acho que a chave é como é que a gente vai usar cada vez mais tecnologia para criar uma experiência sem ficção para a geração Z, preservando o aspecto humano nessa trilha aí de relação da Gen Z com as cooperativas. Né? Valeu demais. Eu acho que a gente podia fazer um evento só de Gen Z e cooperativismo, assim. Fica aí a dica. Pode chamar a Bora, gente que eu vou ter um super prazer em falar nesse evento Sim. e de estar Aí com as meninas aqui. A gente pode deixar com a gente. a gente se prepara mais maravilha. ainda, já vem com Exato. Olha, benefícios. É. eu vou deixar esse desafio para a pessoa que vai entrar no painel seguinte, que é o Thiago Pitt, nosso líder de parcerias estratégicas, de construir a ponte para a gente fazer isso acontecer. Boa. Arrasou. Muito Tchau, obrigado, gente. Ercília. Obrigada. Obrigado, Obrigada. Dani. Valeu, Marina. Obrigada, gente. Tchau, tchau.